6 de novembro de 2012, 16 horas 40 minutos, Rádio Nacional AM. Estamos apresentando Tarde Nacional. Entrevista. Bom, o Tribunal Superior do Trabalho determinou novas regras nas relações entre patrões e empregados. A partir de agora, funcionários temporários e plantonistas receberão mais benefícios. Por exemplo, antes, a empregada gestante admitida por contrato de experiência não tinha direito à estabilidade provisória, o que garante que a funcionária não será demitida durante a gravidez. Agora, caso isso aconteça, a dispensa será considerada nula e a empregada deverá ser reintegrada ao quadro funcional da empresa. Sabia disso, Abirriam? Não sabia não, Glaucio. Agora eu vou ficar sabendo, naturalmente, atento às informações, é claro, no Dr. José Luiz Campos Xavier. Exatamente, que a gente quer saber mais sobre esse assunto. Boa tarde, doutor José Luiz. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, eu, Abirriam. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em falar com vocês na rádio. Prazer todo nosso falar com o senhor. José Luiz, como é que essas mudanças nas regras trabalhistas podem mudar o mercado nesse fim de ano? Porque final de ano, geralmente, muita gente é contratada temporariamente. Nesse caso da gestante, vai que a pessoa é contratada como temporária, engravida nesse tempo, o empresário, né, o patrão, o proprietário, o empresário tem que manter a empregada no quadro de funcionários, mesmo sem ter essa vontade, né, essa necessidade. Como é que fica isso, doutor? É verdade, Glaucia. O que acontece é que, muito provavelmente, esses empregadores que têm o hábito, nessa época de fim de ano, aumentar o seu quadro de empregados para poder suprir uma demanda maior em vendas ou em produção, eles vão acabar tomando alguns cuidados a mais, como, por exemplo, exigir ou fazer com que aquela empregada que se apresente para esse emprego temporário ou por prazo determinado, faça um exame para confirmar, por exemplo, se ela está ou não grávida, entendeu? Uhum. E uma outra possibilidade, talvez até um pouco mais perversa para as mulheres, é que essas empresas acabem restringindo essas contratações para empregados do sexo masculino, por exemplo. Mas essa coisa de ter que fazer exame para comprovar se está grávida, também não seria um constrangimento? Na verdade é um constrangimento, mas a lei não proíbe. Ah, tá. Entendeu? O que a lei proíbe, na verdade, é você discriminar essa trabalhadora caso ela esteja grávida, por exemplo. Uhum. Eu vou dizer para você, duas empregadas se habilitam para o mesmo posto. Uma está grávida e a outra não. Uhum. Vamos imaginar que essa empregada grávida, ela tem até mais habilidade ou mais qualificação. E ela não é contratada exatamente por estar grávida. E aí se contrata outra empregada. Isso é uma discriminação. Isso não pode. Também não se comprova que uma é mais habilitada que a outra, né? É verdade. É teórico, né? É uma avaliação subjetiva, mas vamos imaginar que você tem a possibilidade de aferir isso através do currículo de cada uma dessas funcionárias. Certo. Certo. Okay? Mas o senhor acha que isso funciona na prática? Vai funcionar na prática? Olha, eu acho que num primeiro momento, Glaucia, a tendência é que o número de empregadas tenha um decréscimo em relação ao número de contratação de empregados. Mas eu acho que com o passar do tempo, e até pela competitividade do mercado, essa coisa tende a se estabilizar. Mas é muito certo também que as empregadas grávidas, elas vão ter alguma dificuldade, ainda que possa ser menor, mas vão ter alguma dificuldade em se recolocar no mercado de trabalho. Verdade. Abirriam? Pois é, Glaucio, é o seguinte, doutor José Luiz Campos Xavier, a moça está grávida de 2 meses. Ela é diarista, ela trabalha 2 vezes por semana. Primeiro, ela tem que ter a carteira dela registrada, assinada? No caso da diarista, a lei não obriga essa contratação, essa formalização do vínculo empregatício, tá? 2 vezes, mas 3 vezes obriga. Exatamente. Aí, a partir do terceiro dia, da frequência do terceiro dia, ela já tem que ser uma empregada registrada com a sua carteira anotada pelo empregador. A regra é a mesma? É a mesma. Bom, se ela trabalha 3 dias numa casa e numa outra casa, ela é diarista também por 3 dias, a regra continua sendo a mesma para as 2 casas? Vale, exatamente, Abirriam. Tanto numa situação quanto noutra, a lei a protege. E no caso, a jurisprudência nova do TST, esse entendimento novo do TST,
ela passa a ter direito a essa garantia no emprego, tanto num patrão quanto no outro patrão. Em caso de 2 diárias, não. Não, aí ela não teria o vínculo empregatício, aí ela já foge dessa regra da jurisprudência do tribunal. No caso dela grávida ou não, é a mesma coisa, a regra é a mesma. É a mesma, exatamente. Agora, essas mudanças, doutor José Luiz Campos Xavier, atingem a mulher. E aos homens? Alguma mudança atinge os homens? Não, para essa questão da estabilidade não seria... Que mundo injusto, né? Não. Pois é, mas infelizmente... É você que está dizendo. Não é verdade, mas é injusto. Eu concordo. Não, eu concordo que seja injusto. Mas o que acontece é o seguinte. Se você tem uma lei, e aí você tem uma justiça que é uma justiça social, que é a justiça trabalhista, ela, na verdade, o tribunal decidindo dessa maneira, ou garantindo para as empregadas domésticas essa estabilidade ou essa garantia no emprego, ela está fazendo até muito mais do que proteger o trabalhador. Ela está protegendo também a criança que vai nascer. Entende? Então aí você tem um outro aspecto que é muito mais amplo, que é a garantia, ou pelo menos os direitos que esse bebê vai ter, de que a mãe vai poder se ausentar do trabalho para poder cuidar dele naqueles 6 primeiros meses, que a mãe dele vai ter direito a amamentá-lo, inclusive num período de 15 dias após o retorno dela ao trabalho. Então, assim, existem várias outras consequências para o simples fato de você garantir a estabilidade dessa empregada. Quem ser empregada entra e fica grávida 1 mês depois, a regra continua sendo a mesma? Continua sendo a mesma. A lei ela não estabelece uma possibilidade de você estimar ou você datar aquela gravidez. Então, a partir do momento que ela é contratada por prazo determinado ou no trabalho temporário, se ela anengravida, a projeção desse contrato de trabalho dela vai para além daquele período para qual ela foi inicialmente contratada. Antes dela ser empregada, naturalmente não... mas a Glaucia já perguntou sobre o exame e tal, se ela... É possível se fazer um exame prévio antes dela ser contratada, e aí com a contratação vale a regra da garantia do emprego. Bom, então é isso, né? Espero que isso não mude muito nessa, como o senhor falou, na contratação de mulheres pro quadro, né? Vamos torcer para que isso não aconteça, ou pelo menos se acontecer seja muito pouco, né? Não seja um percentual pequeno, né? Na verdade, Glaucia, assim, é sempre bom que a gente informe aos seus ouvintes que o que não pode haver é uma discriminação pelo fato de ela estar grávida. Isso é que não pode acontecer. Aí você já cai até na possibilidade de uma dispensa discriminatória, que a lei proíbe também, entendeu? E aí garante o retorno dessa empregada ao seu local de trabalho, mas principalmente, assim, você evita qualquer tipo de fraude à legislação trabalhista. Olha, saindo um pouquinho só dessa pauta, quer dizer, desse assunto, mas pode ser uma pergunta rápida para uma resposta rápida. Pois não. Essa questão que vem rolando há 2 anos da desaposentação, que eles fazem uma covardia danada com aposentado. Como é que está isso? O Supremo Tribunal vai resolver, vai decidir? Qual é a tendência, doutor? Na verdade, estão esperando que o próprio Congresso Nacional defina essa questão exatamente para que o Supremo Tribunal não faça uma coisa que seria uma atribuição de um outro poder da nação. Mas não está entregue ao Tribunal, ao Supremo Tribunal? Sim, mas no compasso de espera de que o próprio Congresso Nacional tome a sua iniciativa ou faça aquilo que deveria fazer ou estar fazendo. Mas entendeu? Aí no Congresso Nacional eu tenho a impressão que o aposentado leva desvantagem, não? É uma possibilidade muito séria e muito grande de isso acontecer sim, Wilson. A tendência já no tribunal é de que o aposentado leve vantagem. Não é vantagem, leve o direito dele. Não, na verdade, assim, no caso de um julgamento, né, evidentemente que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, ele vai fazer valer aqueles preceitos e fundamentos que a própria Constituição estabelece. Um deles é da garantia da dignidade da pessoa humana. Então, essa questão da aposentação ou da desaposentação, ela vai passar por essa análise também. Então, vai ser uma decisão de aspecto social, mas com repercussão na questão financeira administrativa do próprio INSS. Valeu, doutor. Obrigado. Tá certo, doutor José Luiz Campos Xavier. Quem quiser outras informações sobre assuntos trabalhistas, o senhor recomendaria um site pra gente? Bom,
O site do TST, por exemplo, que é um site rico em informações sobre essas questões trabalhistas mais prementes. Então, quem quiser pode acessar tst.jus.br e lá você vai ter muita informação sobre essas decisões mais recentes do tribunal, a questão de atualização da lei. É muito bom, a leitura é bem agradável, por sinal. Ok, doutor. Valeu, né? Muito obrigado. Uma boa tarde de trabalho para você. Até a próxima oportunidade. Obrigada pelos esclarecimentos, ok? Obrigado, Wilton. Obrigado, Glaucia. Boa tarde. Bom programa para vocês. Boa tarde. Valeu, obrigada. Bom, agora 4h51.